Mãe solteira e a filha são abandonadas, mas um encontro com um cowboy revela um segredo chocante. Ana estava de joelhos, pressionando as palmas das mãos contra o chão de terra batida da casa velha. A pequena Sofia apareceu na porta, com os olhos cheios de esperança, mas o coração da mãe estava despedaçado. A decisão estava tomada. Não havia mais saída. O aluguel estava atrasado, as contas acumuladas como sombras em um dia ensolarado. Em um momento de desespero, Ana olhou nos olhos da filha e com a voz embargada disse: "Precisamos ir, meu amor. O mundo lá fora é grande e pode ser melhor." Naquela manhã, com nenhum lugar a que poderiam chamar de lar e apenas algumas malas velhas, elas partiram para o desconhecido. O sol ardia como uma chaga no céu azul, refletindo a solidão que começava a pesar sobre suas almas. Passaram a noite em um abrigo improvisado entre os barracos da cidade, onde o cheiro da fumaça e o eco de risos distantes trouxeram nostalgia e um nó na garganta. A.C. Ele se chamava Lucas. Chegou trazendo um cheiro de terra molhada e um sorriso fácil, que parecia prometer aventura e esperança. Mas o olhar penetrante dele escondia algo mais. Um peso de segredos, talvez? O jeito como sua mão se movia nervosamente ao falar trazia uma tensão palpável. "Oi, linda garota. Você está perdida?" disse Lucas, olhando para Sofia, que sorriu timidamente, ainda agarrada ao braço da mãe. Ana sentiu seu estômago revirar. A encantadora presença do cowboy era irresistível, mas algo a impediu de dar um passo à frente. As promessas que ele parecia oferecer eram como um campo florido, mas o que havia sob a superfície? Ele tinha uma vida, uma história. Será que contava sobre amores perdidos e traições ocultas? Aquela noite, Ana e Sofia aceitaram o convite de Lucas para um lanche. As ruas estavam iluminadas, mas o brilho tinha um caráter curioso. Murmúrios de pessoas se misturavam com risos ao fundo, tecendo uma tapeçaria de vivências. Lucas começou a contar sobre sua vida, mas Ana sentia a angústia de um mistério não revelado. Quando ele mencionou sua família, um leve tremor passou por seu corpo. Algo em sua voz parecia riscar uma cicatriz em lembranças profundas. "Eu venho de uma linhagem problemática, sabe? Famílias que se despedaçam, e a dor nunca passa", ele comentou, um brilho sombrio em seus olhos. Ana engoliu fundo. O passado dele poderia lhes trazer à tona feridas mais profundas. Como ela podia confiar em alguém que carregava tanta dor? Mas a atração era inegável, como um ímã puxando seu coração para perto. Nesse momento, Sofia interrompeu. "Tio Lucas, você pode nos ajudar?" A inocência da filha era um golpe na armadura que Ana havia construído. E diante do cowboy cheio de enigmas, a mãe começou a se questionar. Até que ponto ela estaria disposta a ir para proteger sua filha? O que realmente escondia Lucas e até onde suas promessas poderiam levá-las? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ana olhava nos olhos de Sofia, sem saber ao certo o que dizer. "Vamos, precisamos conversar com o Lucas", ela murmurou, tentando esconder o turbilhão que se formava em seu estômago. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, algo se moveu no fundo da noite. Um estalo alto ecoou na. Um carro, escuro e volante, parou abruptamente ao lado deles, cortando o clima de leveza daquele momento. A porta se abriu e uma figura alta saiu do veículo. Ele estava vestido de preto, com uma expressão que transparecia raiva e desespero. Ana sentiu um frio na espinha,
um alerta interno que a fez prender a respiração. Lucas, gritou o homem, com uma voz que parecia mais um rugido. Você não pode fugir assim. O olhar de Lucas escureceu. Ele se virou lentamente. Yana pôde notar a tensão em seus ombros. Eu não estou fugindo, ele rebateu. Mas havia algo em sua voz que carregava medo. A atmosfera ao redor mudou, como se um vento gelado tivesse invadido o espaço. Sofia, sem entender a gravidade do que estava acontecendo, agarrou a mão da mãe. O coração de Ana disparou. O que está acontecendo? Perguntou, a voz tremendo. O homem de preto aproximou-se, e os murmúrios da multidão cercavam a cena como um manto sufocante. Valeu a pena, Lucas? O homem encarou o cowboy. Valeu a pena trocá-los? Sua família por essas duas? Um golpe de dor atravessou o peito de Ana. As palavras pareciam um soco na cara. O que ele queria dizer? O que Lucas tinha a ver com a família daquele homem? Um nó se formou na garganta de Ana, enquanto ela tentava captar o que estava acontecendo. Eu só precisava de um novo começo, Lucas gritou, os olhos agora arrebatados por uma mistura de desespero e não me faça voltar para aquele inferno. Ana quase não conseguiu processar. O que era aquele inferno? Sua mente girava, questionando cada momento que compartilharam. Seria verdade tudo o que Lucas havia contado sobre seu passado? Ou era apenas uma mera fachada, uma máscara que ele usava para se proteger? As promessas que pareciam tão genuínas agora pareciam traiçoeiras. O homem de preto deu um passo à frente, o olhar fixo em Lucas. Você não tem escolha. Eles precisam de você. Eles sempre precisarão. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade parecia escorregar como areia entre os dedos. O que aquele homem queria dizer? Uma revelação sobre o passado de Lucas. Um passado que parecia estar extremamente interligado com algo sombrio e terrível. Sofia, percebendo a tensão, puxou a mão da mãe. Tô com medo, mamãe, disse com os olhos grandes e assustados. Aquilo partiu o coração de Ana. Ela precisava proteger a filha, mas como poderia fazer isso em meio a tantos segredos? A multidão começou a murmurar, a tensão crescia, e Ana olhou para Lucas. Você me prometeu que ia cuidar da gente. As palavras saíram como um sussurro, mas o peso delas foi como uma bomba no silêncio crescente. O olhar dele se transformou, um misto de dor e arrependimento. Ele parecia não saber como responder. O homem de preto sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele não pode cuidar de ninguém, e com isso o chão parecia tremer sob eles. O verdadeiro passado de Lucas estava prestes a ser revelado, e Ana sabia que o caminho que escolhera para proteger sua filha poderia vir a conduzi-las para um abismo ainda mais profundo do que já mergulhavam. O que mais poderia vir à tona? As promessas eram apenas mentiras? E mais importante, elas conseguiriam sair ilesas dessa tempestade de segredos? Ana olhou para Sofia, que ainda buscava conforto em seu abraço. O futuro delas estava em jogo, e agora havia uma escolha a ser feita. A verdade do cowboy poderia custar mais do que as esperanças que elas mantinham. Ana olhou nos olhos de Sofia, sem saber ao certo o que dizer. Vamos, precisamos conversar com o Lucas, ela murmurou, tentando esconder o turbilhão que se formava em seu estômago. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, algo se moveu no fundo da noite. Um estalo alto ecoou na rua. Todos se viraram. Um carro escuro e reluzente parou abruptamente ao lado deles, cortando o clima de leveza daquele momento. Sentiu um frio na espinha, um alerta interno que a fez prender a respiração. Lucas, gritou o homem, com uma voz que parecia mais um rugido. Você não pode fugir assim. O olhar de Lucas escureceu. Ele se virou lentamente e Ana pôde notar a tensão em seus ombros. Eu não estou fugindo, ele rebateu, mas havia algo em sua voz que carregava medo. A atmosfera ao redor mudou, como se um vento gelado tivesse invadido o espaço. Sofia, sem entender a gravidade do que estava acontecendo, agarrou a mão da mãe. O coração de Ana disparou. O que está acontecendo? Perguntou, a voz tremendo. O homem de preto se aproximou,
e os murmúrios da multidão cercavam a cena como um manto sufocante. Valeu a pena, Lucas. O homem encarou o cowboy. Valeu a pena trocá-los? Sua família por essas duas? Um golpe de dor atravessou o peito de Ana. As palavras pareciam um soco na cara. O que ele queria dizer? O que Lucas tinha a ver com a família daquele homem? Um nó se formou na garganta de Ana, enquanto tentava captar o que estava acontecendo. Eu só precisava de um novo começo. Lucas gritou, os olhos agora arrebatados por uma mistura de desespero e raiva. Não me faça voltar para aquele inferno. Ana quase não conseguiu processar. O que era aquele inferno? Sua mente girava, questionando cada momento que compartilharam. Seria verdade tudo o que Lucas havia contado sobre seu passado? Ou era apenas uma mera fachada? Uma máscara que ele usava para se proteger? As promessas que pareciam tão genuínas agora pareciam traiçoeiras. O homem de preto deu um passo à frente, o olhar fixo em Lucas. Você não tem escolha. Eles precisam de você. Eles sempre precisarão. O vazio no estômago de Ana se aprofundou. A verdade parecia escorregar como areia entre os dedos. O que aquele homem queria dizer? Uma revelação sobre o passado de Lucas, um passado entrelaçado com algo sombrio e terrível. Sofia, percebendo a tensão, puxou a mão da mãe. Tô com medo, mamãe, disse com os olhos grandes e assustados. Aquilo partiu o coração de Ana. Ela precisava proteger a filha. Mas como poderia fazer isso em meio a tantos segredos? A multidão começou a murmurar. A tensão crescia e Ana olhou para Lucas. Você me prometeu que ia cuidar da gente. As palavras saíram como um sussurro, mas o peso delas foi como uma bomba no silêncio crescente. O olhar dele se transformou, um misto de dor e arrependimento. Ana, eu juro que fiz o que pude. Foi então que um som estrondoso cortou o ar. O homem de preto, furioso, sacou uma arma. O tempo parecia parar. Ana gritou. Não! O peso da arma, o brilho do metal sob a luz das lanternas, tudo se misturou em um frenesi de terror. Calma! Eu não quero machucar ninguém, Lucas implorou, levantando as mãos. Mas o homem de preto não parecia disposto a ouvir. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor explodiu na noite. O carro escuro atrás do homem se incendiou, uma chama violeta e voraz começando a devorar tudo ao seu redor. A multidão virou um mar de gritos. Ana puxou Sofia e se agachou, o coração batendo descompassado. Em meio à confusão, os olhares se passaram de um ponto a outro. Num instante, tudo pode mudar, Ana pensou, seu olhar fixo em Lucas, que também estava em choque. Mas quando o fogo iluminou o rosto do homem de preto, Ana teve uma revelação chocante. Havia algo familiar naquela expressão. Era como olhar para um fantasma do passado. Você é meu irmão, gritou Lucas, e o mundo de Ana desabou em um silêncio gelado. Meu Deus, o que isso significava? Como poderiam dois irmãos se encontrar em uma situação tão explosiva? Ana olhou para Sofia, que tremia em seu abraço. O que mais estava escondido ali? O futuro delas estava em jogo. E agora, todo aquele tempo, o que pensavam que eram verdades era apenas uma camada de mentiras prestes a ser desvelada. A pergunta ecoou na mente de Ana. Até onde essa conexão poderia levá-las? E que mais segredos estariam prestes a se revelar naquela noite cheia de chamas e incertezas? Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Você é meu irmão! As palavras de Lucas ecoaram na noite e tudo ao redor parou. O olhar de horror no rosto dele contava uma história de dor e revelações esquecidas. O homem de preto, que antes representava uma ameaça, agora se tornava um enigma mais profundo. A multidão murmurejava. A tensão era palpável. Sofia, ainda apertada em seu abraço, parecia não entender a gravidade do momento. Mamãe, o que está acontecendo? A voz dela era um sussurro carregada de medo. Ana desejava poder dar segurança e certeza, mas naquele instante não sabia nem o que pensar. Não,
Isso não pode ser verdade! Gritou Lucas, sua voz entrecortada. Eu me afastei para protegê-la. Saí daquelas sombras para que você não tivesse que reviver os horrores. O homem de preto, com um sorriso cruel, espreitava, como se aquela revelação fosse um triunfo. E agora, Lucas, você não tem como escapar. Ana olhou em volta e viu medo nos rostos das pessoas. Elas estavam paradas, como se assistissem a um filme trágico. O fogo atrás do homem de preto iluminava as sombras, criando uma cena surreal, um espetáculo de horror. O passado tinha voltado, e parece que não havia como fugir. Qualquer um que se esquece da família paga um preço, o homem disse, seu tom frio como o aço da arma que ainda segurava. Ana sentiu seu coração acelerar. O que Lucas havia feito? Qual era essa história maluquíssima de família? O que mais ela não sabia? Paguei um preço alto, Lucas gritou, seus já pesados passos parecendo vacilar. Mas nunca foi por você, era por mim, pelos meus erros. O homem de preto deu um passo à frente, a arma agora apontando diretamente para Lucas. Era mais fácil para você mentir do que encarar a verdade. Essa é a sua verdadeira família. Nesse instante, como um raio em um dia ensolarado, Sofia puxou a mão de Ana e a indicou na direção do carro em chamas. Mamãe, olha! Ana virou-se e, entre as chamas, viu algo inusitado. A porta do carro começava a se abrir, como se alguém estivesse saindo. Em meio ao clarão, uma figura contorcia-se, e logo ela apareceu. Uma mulher, com o cabelo solto e uma expressão de desespero, arqueada de dor. Lucas! Gritou a mulher, e Ana sentiu um aperto doloroso no peito. Aquela mulher era igual a ela, uma versão mais velha, mas a semelhança era inegável. Você me abandonou, e agora isso? O tom dela era uma mescla de raiva e tristeza, um eco de lembranças esquecidas. Não, eu pensei que você estava morta. Lucas gaguejou, sua voz carregada de desespero. A mulher pôs as mãos nos quadris, a raiva quase visível. E eu pensei que você conseguiria ser bom, mas você sempre foi fraco. Fraco demais para lidar com as consequências da sua escolha. O confronto entre os dois parecia absorver toda a atenção da multidão, mas Ana estava perdida. As engrenagens da história estavam se movendo a um ritmo insuportável. O que essa mulher tinha a ver com eles? Como poderia ser que Lucas, o homem por quem ela tinha começado a sentir algo, estivesse ligado a essa história conturbada? E o que havia de tão sombrio que fez com que ele desejasse um novo começo? Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente voltar e exigir. Lucas começou, mas a mulher interrompeu. Não sou eu que exijo, é a verdade. E você, meu irmão, precisa encarar a verdade. Ana observou a interação, o coração batendo forte. O chão sob seus pés vacilava. A sensação de que o passado, com todos os seus segredos, estava prestes a desmoronar sobre eles era assustadora. Mas o que realmente aconteceria agora? As palavras da mulher ecoaram na mente de Ana como um sino grave. A verdade. O que mais o irmão de Lucas sabia que estava escondido? E essa mulher, seria ela a chave para algo que poderia mudar suas vidas para sempre? Uma nova rodada de murmúrios se espalhou pela multidão, mas para Ana, tudo se resumia a uma única pergunta. Até onde a verdade poderia levar cada um deles? E mais importante, estavam todos prontos para enfrentá-la? Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Você é meu irmão. As palavras de Lucas ecoaram na noite, e tudo ao redor parou. O olhar de horror no rosto dele contava uma história de dor e revelações esquecidas. O homem de preto, que antes representava uma ameaça, agora se tornava um enigma mais profundo. A multidão murmurejava, a tensão era palpável. Sofia, ainda apertada em seu abraço, parecia não entender a gravidade do momento. Mamãe, o que está acontecendo? A voz dela era um sussurro, carregada de medo. Ana desejava poder dar segurança e certeza, mas naquele instante não sabia nem o que pensar. Não, isso não pode ser verdade, gritou Lucas, sua voz entrecortada. Eu me afastei para protegê-la.
Saí daquelas sombras para que você não tivesse que reviver os horrores. O homem de preto, com um sorriso cruel, espreitava, como se aquela revelação fosse um triunfo. E agora, Lucas, você não tem como escapar. Ana olhou em volta e viu o medo nos rostos das pessoas. Elas estavam paradas, como se assistissem a um filme trágico. O fogo atrás do homem de preto iluminava as sombras, criando uma cena surreal, um espetáculo de horror. O passado tinha voltado e parecia que não havia como fugir. Qualquer um que se esquece da família paga um preço, o homem disse, seu tom frio como o aço da arma que ainda segurava. Ana sentiu seu coração acelerar. O que Lucas havia feito? Qual era essa história maluquíssima de família? O que mais ela não sabia? Paguei um preço alto. Lucas gritou, os já pesados passos parecendo vacilar. Mas nunca foi por você. Era por mim, pelos meus erros. O homem de preto deu um passo à frente, a arma agora apontando diretamente para Lucas. Era mais fácil para você mentir do que encarar a verdade. Essa é a sua verdadeira família. Nesse instante, como um raio em um dia ensolarado, Sofia puxou a mão de Ana e a indicou na direção do carro em chamas. Mamãe, olha! Ana virou-se e, entre as chamas, viu algo inusitado. A porta do carro começava a se abrir, como se alguém estivesse saindo. Em meio ao clarão, uma figura contorcia-se, e logo ela apareceu. Uma mulher com o cabelo solto e uma expressão de desespero, arqueada de dor. Lucas! Gritou a mulher, e Ana sentiu um aperto doloroso no peito. Aquela mulher era igual a ela, uma versão mais velha, mas a semelhança era inegável. Você me abandonou. E agora isso? O tom dela era uma mescla de raiva e tristeza, um eco de lembranças esquecidas. Não, eu pensei que você estava morta. Lucas gaguejou, sua voz carregada de desespero. A mulher pôs as mãos nos quadris, a raiva quase visível. E eu pensei que você conseguiria ser bom. Mas você sempre foi fraco. Fraco demais para lidar com as consequências da sua escolha. O confronto entre os dois parecia absorver toda a atenção da multidão. Mas Ana estava perdida. As engrenagens da história estavam se movendo a um ritmo insuportável. O que essa mulher tinha a ver com eles? Como poderia ser que Lucas, o homem por quem ela tinha começado a sentir algo, estivesse ligado a essa história conturbada? E o que havia de tão sombrio que fez com que ele desejasse um novo começo? Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente voltar e exigir. Lucas começou, mas a mulher interrompeu. Não sou eu que exijo, é a verdade. E você, meu irmão, precisa encarar a verdade. Ana observou a interação, o coração batendo forte. O chão sob seus pés vacilava. A sensação de que o passado, com todos os seus segredos, estava prestes a desmoronar sobre eles era assustadora. Mas, antes que pudesse processar tudo, o estrondo alto irrompeu a partir do carro em chamas. O fogo parecia ganhar vida própria, subindo nas chamas. E, subitamente, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Socorro! Todos se viraram e Ana viu uma criança, uma garotinha, presa dentro do carro. O choque paralisou a multidão. Socorro! Me ajudem! A voz dela era desesperada e cheia de terror. Não! Isso não está acontecendo! Lucas gritou, transformando sua agonia em uma onda de adrenalina. A mulher ao seu lado, a quem Ana começava a entender como a mãe dele, começou a correr em direção ao carro em chamas. É minha filha! Gritou. Ana sentiu o coração parar. A revelação caiu como um peso sobre ela. O quê? Sua filha? Mas você nunca mencionou isso. O toque da verdade agiu como um golpe. O que mais estava escondido? O que estava realmente acontecendo ali? Lucas, sem pensar, correu em direção ao carro. Não faça isso! Ana gritou, mas ele não parou. Naquele momento, tudo parecia estar em câmera lenta. A chama se espalhava e o grito da garotinha ecoava em seus ouvidos. Ana olhou para Sofia, seus olhos refletiam medo e confusão. Vamos, temos que ir. Ana puxou a filha, mas algo dentro de si gritava para ficar e ajudar.
Lucas, você não pode ir sozinho. A situação estava fora de controle, e Ana sabia que naquele instante a saída não seria tão simples quanto escapar. As escolhas que ele tomava afetariam suas vidas de maneiras que ainda estavam por descobrir. E enquanto as chamas dançavam em um espetáculo trágico, Ana, percebendo que a linha entre amigos e inimigos se tornava mais tênue, ela se perguntou até onde iriam para salvar uns aos outros. E mais importante, quantas verdades estavam prestes a se revelar naquele calor devastador. Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Você é meu irmão! As palavras de Lucas ecoaram na noite e tudo ao redor parou. O olhar de horror no rosto dele contava uma história de dor e revelações esquecidas. O homem de preto, que antes representava uma ameaça, agora se tornava um enigma mais profundo. A multidão murmurejava. A tensão era palpável. Sofia, ainda apertada em seu abraço, parecia não entender a gravidade do momento. Mamãe, o que está acontecendo? A voz. Não, isso não pode ser verdade! Gritou Lucas, sua voz entrecortada. Eu me afastei para protegê-la. Saí daquelas sombras para que você não tivesse que reviver os horrores. O homem de preto, com um sorriso cruel, espreitava, como se aquela revelação fosse um triunfo. E agora, Lucas? Você não tem como escapar. Ana olhou em volta e viu medo nos rostos das pessoas. Elas estavam paradas, como se assistissem a um filme trágico. O fogo atrás do homem de preto iluminava as sombras, criando uma cena surreal, um espetáculo de horror. O passado tinha voltado, e parecia que não havia como fugir. Qualquer um que se esquece da família paga um preço. O homem disse, seu tom frio como o aço da arma que ainda segurava. Ana sentiu seu coração acelerar. O que Lucas havia feito? Qual era essa história maluquíssima de família? O que mais ela não sabia? Paguei o preço alto, Lucas gritou, os já pesados passos parecendo vacilar. Mas nunca foi por você, era por mim, pelos meus erros. O homem de preto deu um passo à frente, a arma agora apontando diretamente para Lucas. Era mais fácil para você mentir do que encarar a verdade. Essa é a sua verdadeira família. Nesse instante, como um raio em um dia ensolarado, Sofia puxou a mão de Ana e a indicou na direção do carro em chamas. Mamãe, olha! Ana virou-se e entre as chamas viu algo inusitado. A porta do carro começava a se abrir, como se alguém estivesse saindo. Em meio ao clarão, uma figura contorcia-se, e logo ela apareceu. Uma mulher, com cabelo solto e uma expressão de desespero, arqueada de dor. Lucas, gritou a mulher, e Ana sentiu um aperto doloroso no peito. Aquela mulher era igual a ela, uma versão mais velha, mas a semelhança era inegável. Você me abandonou. E agora isso? O tom dela era uma mescla de raiva e tristeza. Um eco de lembranças esquecidas. Não, eu pensei que você estava morta. Lucas gaguejou, sua voz carregada de desespero. A mulher pôs as mãos nos quadris, a raiva quase visível. E eu pensei que você conseguiria ser bom. Mas você sempre foi fraco. Fraco demais para lidar com as consequências da sua escolha. O confronto entre os dois parecia absorver toda a atenção da multidão. Mas Ana estava perdida. As engrenagens da história estavam se movendo a um ritmo insuportável. O que essa mulher tinha a ver com eles? Como poderia ser que Lucas, o homem por quem ela tinha começado a sentir algo, estivesse ligado a essa história conturbada? E o que havia de tão sombrio que fez com que ele desejasse um novo começo? Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente voltar e exigir. Lucas começou, mas a mulher interrompeu. Não sou eu que exijo, é a verdade. E você, meu irmão, precisa encarar a verdade. Ana observou a interação, o coração batendo forte. O chão sob seus pés vacilava. A sensação de que o passado, com todos os seus segredos, estava prestes a desmoronar sobre eles era assustadora. E então, subitamente, as chamas explodiram. O fogo ao redor parecia querer engolir tudo de uma vez. Lucas! Gritou a mulher, avançando em direção ao carro em chamas.
Mas nesse momento, uma explosão intensa a fez parar. A força do impacto a jogou para trás, o som ecoando como um trovão. Ana se atirou para o segurando Sofia firmemente, mas uma fumaça densa começou a se espalhar. O homem de preto, atordoado pela explosão, olhou à sua volta, confuso. A multidão entrou em pânico, gritos misturando-se ao barulho do fogo e dos estilhaços. No meio da confusão, Ana percebeu que Lucas estava imóvel. Um golpe fora de cena. A mulher se levantou, mas não antes de um grito desesperado. Não! Ela se virou pálida. Mas a cena logo ficou mais estranha. O homem de preto se aproximou de Lucas, sua expressão mudando rapidamente de raiva para uma ansiedade palpável. "O que você fez?" ele sussurrou. E então o homem começou a tremer. As mãos dele estavam fechadas em punhos tão apertados que os nós ficaram brancos. "Você não pode fazer isso. Eles não podem descobrir." O que o homem queria dizer? Ana estava prestes a perder o fôlego. Logo, um gesto inesperado. O homem de preto inclinou-se e, em um movimento rápido, retirou algo de dentro do casaco. O brilho de um objeto cortante reluziu sob a luz das chamas. Era uma faca. Ana sentiu o coração parar. O caos cresceu. Tudo perdeu sua lógica. Lucas, ainda atordoado, se levantou e encarou o homem de preto. "Você tá louco! Não faça isso!" Mas a mulher avançou, com um olhar de determinação que não se via antes. "Chega, Mateus! Você não pode mais controlar isso! A verdade virá à tona." O nome dela era um sussurro carregado de revelações. Ana começou a juntar as peças da confusão. Mateus, o que mais essas pessoas estavam escondendo? Poderia ser que Lucas não fosse só um homem fugindo de um passado. A realidade parecia estar quebrando em um mosaico de segredos e mentiras, refletindo uma família marcada por dores e sombras. E enquanto o fogo continuava a consumir o carro, Ana olhou para Sofia, que sentia a tensão no ar. "O que está acontecendo, mamãe?" A pergunta dela parecia cortante. As intenções de Mateus agora estavam claras. Ele era o verdadeiro perigo, a verdadeira ameaça ao redor deles. O pânico se espalhava, mas o que realmente abalava Ana era que, com todos esses segredos, a vida que conhecia estava mudando para sempre. O que estava prestes a acontecer poderia vir a ser tudo o que ela temia. E numa fração de segundo ficou claro: a verdade era mais perigosa que qualquer mentira. O que mais ela ainda não sabia? "Fique perto de mim, Sofia", Ana ordenou. Enquanto a confusão... Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Você é meu irmão." As palavras de Lucas ecoaram na noite, e tudo ao redor parou. O olhar de horror no rosto dele contava uma história de dor e revelações esquecidas. O homem de preto, que antes representava uma ameaça, agora se tornava um enigma mais profundo. A multidão murmurejava. A tensão era palpável. Sofia, ainda apertada em seu abraço, parecia não entender a gravidade do momento. "Mamãe, o que está acontecendo?" A voz dela era um sussurro, carregada de medo. Ana desejava poder dar segurança e certeza, mas naquele instante não sabia nem o que pensar. "Não, isso não pode ser verdade", gritou Lucas, sua voz entrecortada. "Eu me afastei para protegê-la. Saí daquelas sombras para que você não tivesse que reviver os horrores." O homem de preto, com um sorriso cruel, espreitava como se aquela revelação fosse um triunfo. "E agora, Lucas, você não tem como escapar." Ana olhou em volta e viu o medo nos rostos das pessoas. Elas estavam paradas, como se assistissem a um filme trágico. O fogo atrás do homem de preto iluminava as sombras, criando uma cena surreal, um espetáculo de horror. O passado tinha voltado e parecia que não havia como fugir. Qualquer um que se esquece da família paga um preço. O homem disse, seu tom frio como o aço da arma que ainda segurava. Ana sentiu seu coração acelerar. O que Lucas havia feito?
Qual era essa história maluquíssima de família? O que mais ela não sabia? Paguei um preço alto, Lucas gritou, os já pesados passos parecendo vacilar. Mas nunca foi por você. Era por mim, pelos meus erros. O homem de preto deu um passo à frente, a arma agora apontando diretamente para Lucas. Era mais fácil para você mentir do que encarar a verdade. Essa é a sua verdadeira família. Nesse instante, como um raio em um dia ensolarado, Sofia puxou a mão de Ana e a indicou na direção do carro em chamas. Mamãe, olha! Ana virou-se entre as chamas, viu algo inusitado. A porta do carro começava a se abrir, como se alguém estivesse saindo. Em meio ao clarão, uma figura contorcia-se, e logo ela apareceu. Uma mulher, com o cabelo solto e uma expressão de desespero, arqueada de dor. Lucas! Gritou a mulher, e Ana sentiu um aperto doloroso no peito. Aquela mulher era igual a ela. Uma versão mais velha, mas a semelhança era inegável. Você me abandonou e agora isso? O tom dela era uma mescla de raiva e tristeza, um eco de lembranças esquecidas. Não, eu pensei que você estava morta. Lucas gaguejou, sua voz carregada de desespero. A mulher pôs as mãos nos quadris, a raiva quase visível. E eu pensei que você conseguiria ser bom, mas você sempre foi fraco. Fraco demais para lidar com as consequências da sua escolha. O confronto entre os dois parecia absorver toda a atenção da multidão, mas Ana estava perdida. As engrenagens da história estavam se movendo a um ritmo insuportável. O que essa mulher tinha a ver com eles? Como poderia ser que Lucas, o homem por quem ela tinha começado a sentir algo, estivesse ligado a essa história conturbada? E o que havia de tão sombrio que fez com que ele desejasse um novo começo? Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente voltar e exigir. Lucas começou, mas a mulher interrompeu. Não sou eu que exijo, é a verdade, e você, meu irmão, precisa encarar a verdade. Observou a interação. O coração batendo forte. O chão sob seus pés vacilava. A sensação de que o passado, com todos os seus segredos, estava prestes a desmoronar sobre eles era assustadora. E então, subitamente, as chamas explodiram. O fogo ao redor parecia querer engolir tudo de uma vez. Lucas! Gritou a mulher, avançando em direção ao carro em chamas. Mas nesse momento, uma explosão intensa a fez parar. A força do impacto a jogou para trás, o som ecoando como um trovão. Ana se atirou para o lado, segurando Sofia firmemente, mas uma fumaça densa começou a se espalhar. O homem de preto, atordoado pela explosão, olhou à sua volta, confuso. A multidão entrou em pânico, gritos misturando-se ao barulho do fogo e dos estelhaços. No meio da confusão, Ana percebeu que Lucas estava imóvel. Um golpe fora de cena. A mulher se levantou, mas não antes de um grito desesperado. Não! Ela se virou, pálida. Mas a cena logo ficou mais estranha. O homem de preto se aproximou de Lucas, sua expressão mudando rapidamente de raiva para uma ansiedade palpável. O que você fez? Ele sussurrou. Então, o homem começou a tremer. As mãos dele estavam fechadas em punhos tão apertados que os nós ficaram brancos. Você não pode fazer isso. Eles não podem descobrir. O que o homem queria dizer? Ana estava prestes a perder o fôlego. Logo, um gesto inesperado. O homem de preto inclinou-se e, em movimento rápido, retirou algo de dentro do casaco. O brilho de um objeto cortante reluziu sob a luz das chamas. Era uma faca. Ana sentiu o coração parar. O caos cresceu, tudo perdeu sua lógica. Lucas, ainda atordoado, se levantou e encarou o homem de preto. Você está louco? Não faça isso! Mas a mulher avançou, com um olhar de determinação que não se via antes. Chega, Mateus! Você não pode mais controlar isso. A verdade virá à tona. O nome dela era um sussurro carregado de revelações. Ana começou a juntar as peças da confusão. Mateus? O que mais essas pessoas estavam escondendo? Poderia ser que Lucas não fosse só um homem fugindo de um passado?
A realidade parecia estar quebrando em um mosaico de segredos e mentiras, refletindo uma família marcada por dores e sombras. E enquanto o fogo continuava a consumir o carro, Ana olhou para Sofia, que sentia a tensão no ar. O que está acontecendo, mamãe? A pergunta dela parecia cortante. As intenções de Mateus agora estavam claras. Ele era o verdadeiro perigo, a verdadeira ameaça ao redor deles. O pânico se espalhava, mas o que realmente abalava Ana era que, com todos esses segredos, a vida que conhecia estava mudando para sempre. O que estava prestes a acontecer poderia vir a ser tudo o que ela temia. E numa fração de segundo, ficou claro, a verdade era mais perigosa que qualquer mentira. O que mais ela ainda não sabia? Fique perto de mim, Sofia, Ana ordenou, enquanto a confusão se intensificava. O futuro estava prestes a desmoronar com tudo ao seu redor, e a única coisa que restava era uma pergunta ainda mais atordoante. Até onde essa crise os levaria? Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Você é meu irmão. As palavras de Lucas cortaram a noite como um grito de socorro. O crime do passado, que variava entre sombras e mistério, agora se transformava numa realidade pavorosa. O homem de preto esboçou um sorriso triunfante, seu olhar repleto de um prazer que só aumentava a tensão no ar. O que estava prestes a acontecer? Mateus, não faça isso! A esposa do cowboy gritou, seus olhos ardendo com uma mistura de desespero e determinação. O cenário era como um filme de terror, e o fogo atrás deles parecia ecoar a angústia e a vergonha que preenchiam o espaço. Ana estava presa entre o medo pelo que estava prestes a acontecer e a raiva por ser arrastada para aquilo. Você não pode sair impune, não agora que a verdade veio à tona. Mateus gritou, desviando a atenção de Lucas para a mulher. Aquela que lhe deu a vida se colocou em um inferno por sua causa. Ana percebeu que Lucas não era a única vítima ali. O taçado dos dois irmãos, coberto por segredos, agora ameaçava explodir. E talvez a chave para tudo estava naquela figura feminina, a mulher que parecia o reflexo de Ana. Mas quem era ela realmente? O caos começava a tomar conta. E então um trovão ecoou ao longe, como se os céus estavam lamentando, e as chamas do carro começaram a se intensificar. O calor era sufocante. Todos nós pagaremos pelo que fizemos, Mateus sussurrou. Sua voz agora é uma sombra do que era antes. Ninguém pode escapar do passado. A tensão era palpável. O que mais estava em jogo? O olhar de Lucas era uma mescla de culpa e raiva ao encarar Mateus. Eu não sou mais aquele garoto ingênuo. Eu tenho uma nova vida e não vou deixar você a destruir. Ele deu um passo à frente, mas Mateus não hesitou. A faca reluziu sob a luz das chamas, e Ana sentiu um aperto no coração. Por favor, não! A mulher gritou, mas o pânico era evidente em sua voz. Nesse instante, algo completamente inesperado aconteceu. A mulher de meia-idade, que se parecia com Ana, passou por um colapso emocional que parecia ter vindo de dentro da sua alma. Não, eu não posso perder você de novo. E com isso, ela jogou-se na frente de Mateus, o que fez todos gasparem. A multidão assistindo em silêncio, sem acreditar no que estavam vendo. O tempo pareceu parar. Mateus hesitou. A faca parou a milímetros do corpo dela. Você não vai me levar. Eu não vou deixar isso acontecer novamente. A mulher gritou, sua voz ressoando com uma força que surpreendeu a todos. Mas então, numa fração de segundo, tudo ficou escuro. Um brilho se apagou nos olhos dela, e o olhar de Mateus se suavizou. Havia uma conexão ali, algo que Ana apenas começava a intuir. Você não pode, você não tem que fazer isso. Mateus respondeu, agora um homem que parecia perdido mais que um antagonista. Eu não quero te machucar. Ana sentiu um nó na garganta. Que revelações mais estavam à espreita? A linha entre o certo e o errado, entre família e inimigo, se tornara impossivelmente tênue. Tudo o que ela acreditava até aquele momento,
As certezas que tinha sobre Lucas e Mateus estavam se dissolvendo como fumaça. A multidão começou a murmurar. A sensação de que uma tempestade estava prestes a estourar aumentava. Foi então que, no auge do crescendo, uma figura surgiu do fundo da multidão. Um homem desconhecido, mas com os olhos fixos em Ana. Ele gritou com toda a força que tinha: "Não podemos deixá-los. A cura está na verdade." E surgiu a nítida percepção de que aqueles laços não eram apenas familiares. Eles eram algo mais profundo e sombrio. Ana se virou, aterrorizada. A revelação de que havia uma cura para um legado? O significado disso fez o chão sob os pés dela balançar ainda mais. Ela olhou para Sofia, que tremia em seus braços. O que aquelas palavras poderiam significar para o futuro delas? O que mais estava escondido? O homem desconhecido começou a avançar, e a única certeza que Ana tinha era que a tempestade estava apenas começando. Eles estavam prestes a ser tragados por uma narrativa que não podiam compreender. E a única pergunta que ecoava na sua mente era: a verdade irá destruí-los ou salvá-los? O homem desconhecido avançou, os olhos fixos em Ana, trazendo uma aura de urgência. "Não podemos deixá-los. A cura está na verdade." As palavras dele ecoaram com uma força que cortou o ar, e Ana sentiu o coração acelerar. Que verdade! O que ele sabia que elas não sabiam? O calor das chamas ao fundo crescia, suas sombras dançando ao redor como se estivessem prestes a engolir tudo. Enquanto isso, Lucas e Mateus estavam presos em um impasse, a tensão entre eles palpável. "Eu não tenho mais nada a perder", gritou Lucas, a raiva despregando novos impulsos de coragem. "Você nunca teve nada além de mentiras." Mateus, segurando a faca, olhou para frente, mas Ana percebeu que seus olhos se abriram de par em par. Ele estava se lembrando, suas memórias se acendendo como fósforos. "Basta, ninguém precisa morrer aqui." Ele parecia ter uma epifania. Mas antes que pudesse completar a frase, um novo estalo ecoou pela noite. E então ocorreu um evento que ninguém esperava. Uma explosão, outra. A estrutura do carro em chamas começou a desmoronar de uma forma surpreendente. Mas não foi somente isso. Do solo próximo ao carro, uma luz brilhante irrompeu, quase ofuscante. Ana ficou paralisada. Era como um portal se abrindo no asfalto, puxando tudo para dentro. O que estava acontecendo? As vozes mescladas em gritos e sussurros tornaram-se uma cacofonia. "Vamos, precisamos sair daqui." Ana conseguiu gritar, mas suas palavras eram perdidas no caos. Enquanto isso, a figura do homem desconhecido parecia estar conectada àquele evento sobrenatural. Um sorriso tentando se formar em seus lábios. Mas o que era aquilo? Uma armadilha? Uma salvação? "Saiam do caminho!" Mateus gritou, recuando, a lâmina agora caída ao chão. "Não podemos deixá-lo fazer isso. O passado nos persegue." Foram suas últimas palavras, antes de ser sugado pela luz. Suas feições sendo esticadas, como se estivesse prestes a desaparecerem na imensidão. E em um momento de silêncio, tudo pareceu suspenso. A luz, com um brilho quase celestial, envelopava todos: Ana, Sofia, Lucas e aquela mulher que se parecia com ela. E em um gesto desesperado, Ana puxou Sofia em direção ao desconhecido. "Segure minha mão, Sofia." A voz dela era firme, mas o medo vibrava. Mas antes que pudessem se mover, outro grito ressoou. Era a mulher que se parecia com Ana. "Não! Não se aproximem! É uma armadilha!" Suas palavras eram cheias de pânico, mas era difícil distinguir entre a verdade e a urgência naquela situação maluca. Enquanto a luz ameaçava consumir tudo, Ana sentiu que precisava decidir. O que era mais real? O calor do momento? A adrenalina? Ou a possível salvação daquela luz? Tudo parecia uma ilusão, mas o que ela realmente sabia era que estava prestes a perder o controle da situação, e o peso do futuro pesado nas costas a fez hesitar. "O que você..." Ana gritou para o homem desconhecido, desesperada, mas para sua surpresa ele não respondeu. Ele apenas balançou a cabeça, como se estivesse lamentando as escolhas feitas. E naquele instante tudo mudou. Um barulho ensurdecedor ecoou. Mais uma explosão, mais intensa que antes, e a luz se transformou em um vórtice que puxava todos para dentro.
Ana olhou para Lucas, sua expressão uma mescla de confusão e pânico. Nós temos que ir agora. E ao olharem um para o outro, uma nova revelação os atingiu. A verdade, a cura, está dentro de nós, ele murmurou, quase para si mesmo. Mas e o que isso significava? Antes que pudesse completar o pensamento, o portal engoliu o próprio presente deles, e tudo ao redor desmoronou em uma espiral de luz e sombras. O mais inesperado estava prestes a acontecer. Não apenas suas histórias, mas suas vidas estavam prestes a se entrelaçar em um destino desafiador. E quando a luz consumiu tudo, Ana só pôde pensar: o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? E com isso, o futuro ficou mais turvo que nunca. A luz explodiu em torno deles, engolindo tudo em seu caminho. Ana segurou a mão de Sofia com força, seu coração disparado em meio ao caos. É agora! Ela gritou, sentindo que a única saída era naquele brilho intenso que parecia pulsar como um coração vivo. Enquanto o portal se abria, a figura do homem desconhecido a observava, seu sorriso se desvanecendo. Vocês precisam confiar, ele exclamou, estendendo a mão como se quisesse puxá-las com ele. Mas ao mesmo tempo, os gritos da mulher que se parecia com Ana cortaram o ar. Não, voltem, se fizerem isso, você pode perder tudo. O tempo parecia parar e Ana sentiu um nó na garganta. Como ela poderia confiar na nuvem reluzente quando tudo em torno estava desmoronando? Um grito de Lucas ecoou pelo ar. Ana, vá! Não podemos deixar nosso futuro aqui. Ana olhou para Lucas, a dor em seus olhos refletindo a mesma escolha que pairava sobre eles. O amor, o medo, tudo se misturava em um turbilhão avassalador. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Ela gritou de volta e, em um momento de lucidez, puxou Sofia para mais perto. Antes que a dúvida pudesse consumir mais tempo, o portal brilhou ainda mais intensamente. Ana deu um passo à frente, puxando Sofia e Lucas com ela. Um último impulso e eles foram absorvidos pela luz. O golpe de energia os atingiu como um tsunami, levando-os para longe daquela noite sombria. Então, de repente, tudo ficou quieto. A luz dissipou, revelando um novo cenário. Um campo verdejante sob um céu azul radiante. Era como se tivessem sido lançados em um sonho. Ana caiu de joelhos, respirando fundo. A realidade finalmente se enclarecendo. Estamos bem? Ela perguntou, olhando ao redor. Lucas se levantou, sua expressão confusa, mas aliviada. Sim, parece que estamos. Sofia, ainda segurando a mão da mãe, olhou para eles com um sorriso hesitante. Onde estamos? A felicidade da menina trouxe um toque de leveza à situação. Não tenho certeza, Lucas disse, olhando para o horizonte. Mas a verdade é que conseguimos escapar. Mas naquela serenidade, Ana não poderia ignorar a voz interna dela. O que aconteceu com Mateus? E a mulher que se parecia com ela? O passado dele ainda estava lá, em algum lugar dançando como uma sombra. Enquanto pensava, a verdade começou a se formar dentro dela. Não podemos esquecer de onde viemos. Ana disse, sua voz mais firme. Se houve um preço a pagar, precisamos enfrentá-lo. Não se pode simplesmente fugir do que somos. A ideia de criar um novo começo envolvia também encarar o passado, por mais doloroso que fosse. Sofia olhou para a mãe, confusa. Vamos voltar? Se for necessário, Ana respondeu, com certeza brotando em seu coração. Era hora de enfrentar seus medos. Com um olhar firme, Ana se virou para Lucas. Podemos encontrar um jeito de resolver tudo isso. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Ela sabia que aquela não era a última batalha, era apenas o começo. Eles não eram mais fugitivos, mas sim viajantes em busca de respostas. Uma nova jornada estava prestes a se desenrolar, e tudo o que tinham era um ao outro e a força que encontrariam nas verdades que precisariam enfrentar. A luz da esperança iluminava um futuro em constante transformação. E nesse momento de escolha, cada alma estava pronta para avançar. E a lição clara a ser aprendida
era que, para construir um futuro, é preciso encarar os fantasmas do passado de frente. Então, enquanto o horizonte se abria, Ana sentiu um calor crescente em seu peito. Um novo capítulo da história estava prestes a ser escrito. E agora, querido leitor, antes de virarmos essa página, temos um pedido especial para você. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Acelere seu dedo e esmague o botão de like agora, para alimentar nosso algoritmo e fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final instigante.